Olá, bem-vindo de volta, meus amigos. Hoje a mais um vídeo da lore do futuro sombrio que nos aguarda no Millennium de 30 mil. Peraí, isso aqui não é 40 mil? Sim, mas agora, nesse momento, nós vamos falar da unificação da Terra. Algo que aconteceu em 30 mil, então 10 mil anos antes do jogo e das coisas que acontecem no 40 mil. Isso aqui foi na época em que o Imperador andava entre nós e ele começou o seu projeto de unificação da humanidade. E os Thunder Warriors foi o seu primeiro projeto de super soldado, um proto-Astarte. O que quer dizer isso? Eles foram os primeiros a serem transformados em super-humanos para poder unificar a Terra. E, ok, então, entendi, esses aqui foram os guerreiros que vieram antes dos marinheiros espaciais que existem no 40 mil. E eles vieram na época da unificação terrestre, ali em torno de 30 mil. Exatamente. E hoje o vídeo também vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar mais com imagens e menos com texto e testar a minha memória, o que provavelmente não é uma boa ideia e eu provavelmente vou esquecer um monte de coisa no meio do processo. Mas aguentem aí comigo e vamos em frente. Os Thunder Warriors foram criados na época da unificação terrestre porque o Imperador teve uma visão. Ele prevê o futuro e ele viu que o único jeito da humanidade sobreviver e não ter o mesmo destino dos Eldari antes deles, de ser totalmente destruídos pelo caos, era unificação sobre uma ideia maior do que os indivíduos, uma ideia maior que os planetas, uma ideia que unia a humanidade numa coisa única, o culto imperial, e na sua frente o imperador, uma liderança estável e eterna, extremamente de inteligência, aliás, de uma inteligência infinita e que consegue prever o futuro. Então, se é para ter um líder, que seja o imperador. E trazendo essa estabilidade e união à humanidade, a galáxia seria nossa e o nosso destino manifesto era esse: expurgar todos os alienígenas que iriam nos escravizar, devorar ou pior, e trazer o universo de joelhos pedindo clemência sobre nós. Então, beleza, a humanidade em primeiro lugar, gostei de ver, eu sou humano, você escutando é humano. Então é isso aí, vai imperador. No caso, para chegar nesse conceito, o imperador estava muito longe. O seu projeto ainda estava dando pequenos passos, engatinhando embaixo do seu laboratório secreto no Himalaia. Lá ele projetou os primeiros super soldados. Como isso? Provavelmente ele pegou os iniciais da sua guarda pessoal, as pessoas mais leais e honradas ali próximo dele, e ele fez os experimentos. O imperador sabia que, infelizmente, para atingir o nosso destino de conquistar as estrelas, nós precisaríamos melhorar o ser humano. No caso, o ser humano é muito ganancioso, o ser humano é muito cruel, o ser humano é muito violento. Tu precisa ter controle sobre as tuas emoções, tu precisa saber dividir, tu precisa saber entender o outro. E para isso a gente precisaria ser otimizado, além de que alguns alienígenas lá fora, olha, eu sei que a guarda imperial é extremamente forte, mas se o guarda tivesse quase 3 metros e usasse uma bazuca de repetição, ia ser muito mais fácil para matar o alienígena. O pessoal de Catachan é a prova viva disso. Mas a seleção natural teria que ser acelerada. E como o imperador fez isso? Transformando os seus soldados em super soldados.
Esses Thunder Warriors, os soldados trovão aqui iniciais, por que Thunder Warriors? Porque a armadura que eles usavam era a Mark I Thunder Power Armor, ou a armadura de energia trovão Mark I. Essa primeira armadura de energia, ela aumentava a eficiência do seu usuário no mano a mano, além de ser mais pesada e um pouco mais... ela lentificava um pouco mais os movimentos do que as novas, e para te poder usar ela, tu precisaria de uma fisiologia super-humana. Então, esses soldados, eles receberam estímulos para o crescimento da massa óssea, para o crescimento da massa muscular, transformações no seu corpo, alguns órgãos redundantes. E essa transformação os fez em super-humanos, muito mais fortes, resistentes e agressivos que o normal. E esses Thunder Warriors agora seriam a ponta da motosserra que eliminaria a resistência na Terra. Nessa época, a Terra estava fragmentada. Foi a época do nascimento de Slaanesh, a queda dos Aeldari, e com o imaterial se tornando mais e mais caótico, a viagem entre os planetas ficou quase que impossível, os fragmentos da humanidade se separaram, as máquinas se rebelaram, várias pessoas começaram a nascer com poderes psíquicos e anormais. Muitos desses psíquicos entravam em loucura e começavam a fazer rituais demoníacos e destruir coisas. Então, o caos reinava nessa época e o imperador veio para trazer ordem para o caos. E, para ajudar o imperador no processo, ele iria precisar de um exército, e os Thunder Warriors fizeram esse exército inicial. A unificação da Terra foi um sucesso. 20 legiões desses Thunder Warriors foram criadas. Os relatos e os números exatos dessa época são difíceis de encontrar. O que é interessante é que cada uma dessas legiões tinha um primarca, mas o primarca era o nome que eles davam para o seu general. E agora os Thunder Warriors unificando a Terra sobre o Imperador, também, claro, não só com violência e conflito, mas também com diplomacia, e porque não dá pra dizer não pro Big E, né, cara? Quando o Imperador pede pra te entregar o poder na mão dele, tu não vai dizer não, é o Imperador, cara, tá no nome dele, que ele manda na coisa toda. Mas, por algum motivo, tu acredita que algumas pessoas não quiseram seguir o Big E, e eles acabaram tendo fim nas mãos dos Thunder Warriors. O problema desses Thunder Warriors é que o projeto permanente do Imperador necessitava que esses super-humanos fossem emocionalmente estáveis, balanceados, que soubessem não só a arte da guerra, mas também a arte da diplomacia, a arte da arquitetura, a arte da cultura. Eles seriam seres humanos melhores, tanto fisicamente quanto mentalmente e eticamente também. Né? Não deu muito certo, mas ele tentou, ele pelo menos tentou. E os Thunder Warriors, como eles eram transformados depois de adulto e eles não tinham uma semente genética para seguir, eles acabavam ficando com as mesmas emoções e os mesmos sentimentos que eles tinham antes. Então, se por um lado eles eram a ponta da espada que liderava a unificação terrestre contra os separatistas, os heréticos e os psíquicos loucos que destruíam centenas de pessoas, eles também eram açougueiros que matavam as pessoas com um sorriso no rosto e que gostavam de usar os punhos para ver a sua vítima sofrer enquanto eles arrancavam a cabeça com a mão. Esses caras, eles representavam o pior que a humanidade tem a oferecer. Eles eram extremamente violentos, sádicos e assassinos. Eles perdiam o controle no meio da batalha muitas vezes e faziam o que bem entendiam. Além
de que eventualmente eles poderiam também se rebelar, e isso não poderia acontecer. Futuramente, os Astarte vão ser feitos com uma semente genética, uma gene seed, e essa semente vai conseguir modular os seus sentimentos e emoções e reduzir a questão aí dessa agressividade louca e incessante, e também vai permitir que um dia esses super soldados tenham uma utilidade prática na vida do Império. Alguns serão os seus administradores, alguns serão os seus diplomatas, outros serão os seus artistas, outros arquitetos e construtores de grandes obras. Eles não seriam apenas soldados, enquanto os Thunder Warriors era só isso que eles sabiam fazer. E eles faziam isso muito bem. Eles têm algumas vantagens genéticas comparado aos Astarte, os super soldados que vieram depois. Quais são essas vantagens? Eles eram mais fortes fisicamente. No caso, eles têm mais massa muscular e no mano a mano eles conseguiriam quebrar os ossos dos Astarte, enquanto os ossos deles não quebravam, porque eles também eram mais densos. E outra coisa, eles perdiam um pouco pela questão de agilidade, até porque a armadura deles é meio antiga, mas não era tão para trás assim. Só que a questão tática, a questão de coordenação, a parte ali, como foi, de ter uma vida normal depois, era bem inferior. E a desvantagem deles era maior que as vantagens. No caso, os Thunder Warriors também foram programados para morrer. Eventualmente, o seu corpo ia rejeitar as mudanças genéticas e os órgãos implantados e eles iriam acabar morrendo. Por quê? Porque a sua imunidade depois de adulto não é tão boa para aceitar uma transformação genética tão grande quanto a deles, e isso faria com que o corpo deles eventualmente colapsasse e ele caísse onde estivesse. Alguns morriam no meio de uma batalha, outros do nada, outros na real não precisavam dormir, mas eles podem morrer em vários pontos aqui. E o imperador, depois que a Terra começou a parecer cada vez a conquista mais garantida, parou de criar novos Thunder Warriors para que os seus números fossem lentamente se reduzindo pelas baixas em combate e pelas doenças que afetavam o seu corpo, até que uma hora eles iriam acabar. Mas eles serviram o seu propósito inicial. Depois da conquista e da unificação da Terra, não tinha mais sentido tu manter os Thunder Warriors. Eles não foram feitos para unir a humanidade. Eles eram uma ferramenta que já serviu a sua função. Eles deveriam agora ser eliminados. E eles foram. O imperador usou os seus custódes. Os custódes é a única força na época capaz de derrotar esses Thunder Warriors. E eliminou boa parte dos Thunder Warriors, fora os que morreram também de causas naturais, né? Porque eles iam acabar morrendo de qualquer jeito. Alguns Thunder Warriors conseguiram sobreviver e se sentiram extremamente traídos. Todos os relatos sobre isso foram apagados da história imperial e foi dito que o último Thunder Warrior morreu enfincando a bandeira do Império no corpo do último separatista na Terra. E assim, eles ganharam uma história de herói, de glória, mas na verdade, eles foram usados como um fim para um meio. O Imperador sabia que, infelizmente, para unir a humanidade, alguns sacrifícios teriam que ser feitos e os Thunder Warriors iriam ser mais uma instabilidade no Império do que uma ferramenta de união. E para isso, eles foram então substituídos pelos adeptos Astarte. E agora, os novos super soldados iriam com o Imperador para as estrelas, unir também Marte e as forjas de Marte para produzir o equipamento necessário para a grande cruzada e buscar os seus filhos perdidos, os verdadeiros Primarques, no espaço. E alguns desses caras sobreviveram?
Sim, alguns Thunder Warrior sobreviveram ao massacre inicial deles e às mortes ali também causadas por várias mutações genéticas e pelo seu corpo falhando. Alguns deles sobreviveram por décadas ali na Terra, outros tentaram fazer pequenas incursões e rebeliões, mas em geral, hoje acredita-se que não deve ter mais Thunder Warriors, a não ser que eles conseguiram achar um jeito de estabilizar, tratar ou até curar a doença que eles tinham, mas seria impressionante isso. Imagina tu ser declarado morto, tu ser perseguido por todo o planeta e tu, além de sobreviver a essa perseguição, tu também está tratando um câncer terminal, porque eles estão morrendo por dentro, o seu próprio corpo está matando eles, e muitas vezes eles desenvolvem vários cânceres mesmo, em múltiplos órgãos ao mesmo tempo. Eles não foram feitos para durar, eles foram feitos para unificar a Terra. E depois da unificação da Terra, eles foram então deixados de lado para os seus melhores, os Astarte, que aí eles são mais equilibrados e muito menos propensos a problemas genéticos e a raivas assassinas. Alguns, né? Outros ainda têm alguns defeitos. Ou os Custódes, que aí no caso eles são muito mais estáveis mentalmente porque todas as suas emoções foram retiradas. Na verdade, os custódios são mais que quase que um robô, assim, um automaton, do que realmente um ser humano, mas eles são os guardas perfeitos para manter os segredos do Império e do Imperador, além de que outra coisa perfeita para manter esse segredo é a Inquisição. E agora que você sabe o que aconteceu com os Thunder Warriors, meu amigo, você tem um alvo nas costas, porque tudo isso aqui é segredo da Inquisição. A única coisa que o público tem acesso é que o Imperador unificou a Terra e os Thunder Warriors foram seus soldados leais inicialmente, e o último Thunder Warrior morreu bem feliz, eliminando o último dos separatistas, e deu. Ninguém sabe mais que isso sobre eles. Mas na verdade, eles eram então os proto-super soldados, o início de tudo, uma tentativa meio que frustrada de melhorar a humanidade, só que na verdade eles eram brutos demais, selvagens demais e agressivos demais, além de que a sua genética era instável e talvez isso foi feito até de propósito para que eles não durassem para sempre e que eles não vivessem mais do que a sua utilidade. O imperador sabia que realmente para conquistar a galáxia sacrifícios precisariam ser feitos para trazer a utopia para todos os mundos. Infelizmente, algumas pessoas teriam que ficar para trás, e esses Thunder Warriors foram os heróis que sacrificaram a vida para unificar a Terra e começar a semente da unificação da humanidade sobre o nosso grande imperador. Obrigado pelo seu sacrifício para nós. E eu não devia falar, eu sei que eu não devia falar, mas eu vou falar. Você já vai morrer mesmo pela Inquisição, eles matam por muito menos que isso. Então, eu vou falar uma coisa que dizem as más línguas que ainda vivem Thunder Warriors por aí. Eles deram um jeito de curar as suas anomalias e as suas mutações, ou pelo menos de deixar elas estáveis e não morrer no processo. Talvez com um tratamento contínuo, ou talvez com mais implantes e mais alterações genéticas. E alguns desses sobreviventes ainda vivem escondidos, porque pelo Império eles todos morreram, então tu não pode abertamente caçar e procurar um sobrevivente dos Thunder Warriors, só que eles são extremamente raros no universo e pode ser que eles vivam, aliás, o mais provável é que eles vivam
escondidos no submundo, nas gangues embaixo das Hive Cities das cidades colmeia, ali liderando cartéis criminosos e vivendo como pequenos reis embaixo das cidades, ali monopolizando a tecnologia e podendo soltar a sua violência sem atrair a atenção dos oficiais do Império. Mas isso é uma lenda. Espero que se um dia você estiver jogando um RPG aqui no futuro, cuidado com o chefe do crime de uma gangue da Underhive, da região embaixo das cidades colmeia, porque se esse chefe do crime estiver usando uma armadura muito antiga e arcaica, com sinais de trovões no peito, e ele for bem maior que um ser humano normal, muito mais musculoso, quase que parecendo um gorila, cuidado, ele pode ser um Thunder Warrior que sobreviveu a centenas de, aliás, milhares de anos. Então esse cara é muito violento, agressivo e experiente em combate, possivelmente até superior no combate direto que um Astarte. Então, cuidado, se tente negociar ou se esconder, não lute contra um desses. Mas é isso, vejo vocês na próxima. Lembrem-se que o Imperador protege, alguns não, outros mais. Mas em geral, o Imperador protege. Tudo de bom.